Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a troca do S24 Ultra pelo Galaxy Z Fold 6. Na verdade, o S24 Ultra continua por aqui até a chegada do S25 Ultra, né? Então deve ficar aqui pelo menos por mais uns 2 meses aí, que eu estimo, né? Não é nada oficial, mas eu acredito, pelo que eu andei lendo por aí, que o lançamento vai ser no dia 22 de janeiro. Então aí demora mais alguns dias para chegar, entra em pré-venda, aquela história toda. Então eu acredito aí que mais 1 mês e meio, 2 meses ele deve ficar por aqui. Mas a ideia, depois que eu recebi o Z Fold 6 para ficar realmente de fato comigo, a ideia é colocar ele como aparelho principal de uso durante esse período e ver como é que ele se comporta, porque em viagens eu já vi que ele vai muito bem, mas e no dia a dia? Como é que está saindo esse aparelho comparado ao S24 Ultra? Então vamos conversar um pouquinho mais sobre esse assunto, vou mostrar os dois aqui na mesa para a gente, aquela história, chegar a algumas conclusões juntos, tá bom? Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, pessoal, então estou com os dois aparelhos aqui em mãos, tentar fazer com que o reflexo não fique aqui tão evidente, né? Tem um pouquinho de luz aqui vazando. Mas a questão é a seguinte, gente, o que acontece? Primeiro ponto que me chama a atenção quando eu coloco esses aparelhos lado a lado, obviamente, é o tamanho da tela do Z Fold. Realmente é uma tela bem mais generosa. Eu até estou usando o mesmo papel de parede, com basicamente os mesmos aplicativos, então dá para ver que tem muito mais espaço e até abrindo qualquer aplicativo você tem um espaço muito mais generoso no Z Fold 6, tá? Então assim, com a tela aberta não tem muito o que discutir, realmente ele é um equipamento bem mais agradável aos olhos. Outro ponto que me chamou a atenção, vamos tentar ver se eu consigo mostrar aqui para vocês, é a questão do brilho da tela, tá? Então vamos colocar todo mundo aqui no máximo para ver como é que fica. Então aqui, não sei se vai ficar claro, mas realmente eu tenho um brilho mais forte no Z Fold, tá? Então, por conta daquele tratamento anti-reflexo que eu acabei com ele, né, colocando uma película, mas eu achei que foi melhor assim, eu fico com um brilho um pouco mais fraco aqui, ó. Na tela é difícil de ver na gravação, mas ao vivo, se vocês tiverem a oportunidade de passar numa loja, vocês vão entender o que eu estou falando. Realmente dá uma diferença bem significativa. Então é outro ponto positivo para o Z Fold. Outra questão interessante vem quando você fecha o aparelho, tá? Então quando você fecha o aparelho, realmente ele fica, apesar de ser um equipamento pesado, se não me falha a memória, ele é até um pouco mais pesado do que o S24 Ultra, ele não é tão mais espesso, né? Vou tentar mostrar aqui, ó, não tem tanta diferença assim, ó, quando você coloca um do lado do outro, não é de 1 para 2, tá? Tem, sei lá, metade da tela aqui, da dobra a mais só, não é muita coisa. Só que no bolso ele fica mais confortável, isso é fato, tá? Por quê? Porque ele é bem mais estreito e mais curto, tá? Então aqui, ó, vou tentar mostrar para vocês o tanto que ele é mais curto, ó. Colocando os dois aqui em cima da mesa, ó, dá essa diferença aqui na parte superior. Não sei se vai ficar claro, mas é uma diferença considerável, tá? Parece que não, mas no bolso você sente muito mais agradável o Z Fold. Outro ponto que eu acho interessante do Z Fold é que ele tem uma pegada mais legal para tirar foto, porque quando você está com ele assim nessa posição, você apoia nessas duas partes, nas duas partes, então ele fica mais seguro para tirar foto, tá? Eu acho interessante também de usar dessa forma. Eu acho que pensando em produtividade, também ele é um equipamento mais interessante porque você consegue dividir aqui essa tela em até 3 aplicativos ao mesmo tempo e consegue ter uma impressão, né, de ter ali praticamente, eu tentar dividir essa tela para mostrar para vocês, ó, você consegue ter praticamente, vamos selecionar aqui qualquer coisa, configuração que seja. Você consegue selecionar e ter praticamente 2 aparelhos celulares na sua frente, tá? Então, assim, já tem uma largura boa. Se você colocar dessa forma aqui na horizontal, ele fica com 2 partes maiores ainda, claro, um pouco mais curtas, né, do que
aqui um aparelho como o S24 Ultra, né, que fica mais quadrado, mas assim, de largura, praticamente a mesma largura de tela, tá? Então, realmente fica bem agradável de usar esse aparelho, e pensando em produtividade, realmente ele é um aparelho que aumenta demais a produtividade, tá? Então, esses são os pontos mais interessantes deste aparelho, na minha opinião. Agora, o que acontece quando você olha para o S24 Ultra, quais são as diferenças ali para o lado do S24 Ultra que fazem com que ele seja um aparelho, na minha opinião, mais interessante. Então, o primeiro ponto, gente, é exatamente essa questão de você ter peças móveis, tá? E ter uma tela que se dobra. O que acontece? Isso tem uma tendência a ser um pouco mais frágil, óbvio, do que um aparelho como o S24 Ultra, que é uma peça única, tá? Então aqui eu sinto que ele é mais resistente. Essa tela aqui eu tive o Galaxy Z Fold 5 por um ano inteiro, ela não chegou a descolar, que muita gente tenha um probleminha de descolamento, mas que é coberto pela garantia e troca em assim algumas horas, sei lá, uma hora, você vai numa assistência e eles trocam para você essa película interna. Então é um serviço simples, que não é caro, né? Parece que é por volta de 100, 120 reais, fora da garantia. E aí, se acontecer, comigo não aconteceu, mas se acontecer, é só trocar essa película, obviamente de preferência na autorizada, tá? E tá resolvido. Mas é um aparelho que é um pouco mais frágil, isso é fato. O segundo ponto aí, na minha opinião, questão de câmera. Quando você compara com o conjunto de câmeras do S24 Ultra, eu sinto que ele é superior a praticamente todos os celulares que nós temos à venda no mercado, por conta de ter 4 opções de lentes, tá? Então você tem aqui 3, né, opções, não tem uma telefoto tão grande quanto essa daqui, né, que é a lente de baixo. A última aqui é essa daqui, né, que você tem 5 vezes de zoom e chegando a 10 vezes com um recorte ali, com uma foto de 50 megapixels, gerando um arquivo de 12 megapixels. Então aqui, como câmera para foto, é uma câmera muito mais completa do que praticamente todas do mercado, tá? Então realmente é um equipamento muito legal para você que quer tirar foto de tudo quanto é jeito, quer um zoom mais potente, quer um modo macro legal, quer gravar vídeos, assim, de uma forma geral, é aquela história. Esse aqui é o S24 Ultra e esse aqui podemos considerar que ele é o S24 Plus. Basicamente é isso. Você tem um conjunto óptico sim superior no aparelho S24 Ultra. Outro ponto interessante que vale a pena comentar, óbvio, né, é a caneta. A caneta realmente faz a diferença para muita gente, no meu caso faz a diferença pra caramba, para usar para várias situações diferentes, para editar, para tomar nota, para fazer várias coisas. Eu realmente uso e gosto dessa canetinha aqui. E aquela história, não precisei gastar um centavo a mais, ela já está no aparelho, e é que eu costumo comentar, muitas vezes a gente fica naquela, né, passei um mês sem usar caneta, mas quando você precisar, ela está lá. E esse é o grande barato dessa linha Ultra, que também era um ponto muito forte da linha Note, que é a mesma linha praticamente, né? Então, o fato da caneta estar aqui é muito bom, e não é uma caneta qualquer, é uma caneta que você pode tirar fotos com o botão aqui, ó, vamos ver se fica claro para vocês aqui, ó, vai mudar essa imagem, ó, tá vendo? Ó, tirei foto, consigo mudar para a câmera frontal, então realmente, ó, é uma caneta que você vai conseguir fazer todo esse lance de foto, vai conseguir passar um slide se você estiver fazendo uma apresentação, dá para fazer dá para tirar uma foto em grupo, colocando o celular num tripé ou em cima de algum móvel, tirar a foto com um botãozinho. Então realmente a caneta faz a diferença, sim, na minha opinião. Então, eu acho que são esses 3 pontos, basicamente. Aqui nós temos uma estrutura mais resistente, nós temos a presença da canetinha e nós temos uma câmera mais completa, tá? Basicamente é isso. Por outro lado, se você quer um aparelho que fique mais compacto, apesar de ser praticamente o mesmo peso, ou até acho que é um pouquinho, algumas gramas mais pesado, você quer um aparelho que fique bem ali no teu bolso, realmente
ele vai fazer a diferença, ele vai ficar mais discreto, até na mão quando você está na rua, olha, praticamente, eu não tenho a mão tão grande assim, mas ó, praticamente quase todo o aparelho é coberto quando ele está na minha mão, enquanto que aqui, ó, sobra aparelho pra caramba, ó, segurando da mesma forma, ó, tá vendo? Então realmente aqui, para você usar na rua, ele é mais discreto. Claro que você não vai ficar abrindo ele na rua, porque aí vai embora a segurança, mas usando ele fechadinho, ele vai numa boa. Outro ponto interessante, o teclado ficou melhor nessa versão, porque essa tela aqui é mais larga, tá? Então é um ponto positivo para o lado desse aparelho. Mas você acaba, por um lado, tendo o aparelho mais discreto, com uma tela que vai dar uma produtividade muito maior, praticamente um mini tablet, mas por outro lado você vai ter um aparelho que não é tão resistente. Se você quiser comprar, usar caneta, você vai ter que comprar o kit ali para usar a canetinha, que não é barato, e você não vai ter o mesmo conjunto de câmeras. Então é isso, gente. Não tem nada perfeito na vida. Para ganhar alguns pontos positivos, você precisa abrir mão de outros, e é assim que funciona. Eu acho que, de qualquer forma, é um aparelho muito interessante, o Z Fold, e pela segunda vez, né, com o Z Fold 5 eu usei durante uma temporada, mas agora vou voltar a usar uma temporada mais longa esse aparelho para ver como é que eu consigo encaixar ele no dia a dia. De qualquer forma, vale lembrar que hoje, mesmo usando os dois lado a lado, o que tem acontecido? Quando eu vou viajar ou trabalhar fora de casa, eu tenho optado pelo Galaxy Z Fold 6. Então é um ponto bem interessante, porque ele tem suprido essa parte do tablet quando eu estou fora de casa com uma fração do peso, tá? Claro, ele tem uma tela bem menor, é metade do meu iPad de 11 polegadas, assim visualmente, tá? Não estou pegando a régua e medindo, tá? Mas assim, visualmente é como se fosse meia tela. Mas ele é bem mais leve, é bem mais compacto, vai fechado no meu bolso, então para trabalhar fora de casa, seja em eventos ou viagens, eu tenho optado pelo dobrável no lugar do tablet, porque eu acho que faz mais sentido, pelo menos para mim, né? Principalmente em viagem e até eventos que eu tenho que passar muitas horas fora, andando, tipo uma BGS da vida, faz muito mais sentido levar um dobrável, tá? Porque ele é menos, acho que se bobear, menos da metade do peso do tablet. E é isso, gente. Tudo tem seus prós e contras, mas vou para uma nova temporada aqui usando somente o dobrável aí como Android principal de uso. Tá bom? Então é isso, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo e não esqueça, vou deixar na descrição links para vocês comprarem esses dois aparelhos por preços super legais e em lojas confiáveis, tá bom? Então é isso. Grande abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.